Oi, gente, tudo bem? Hoje eu decidi gravar um vídeo falando como eu aprendi inglês e dando algumas dicas de como funcionou pra mim. Eu aprendi inglês 2 anos, basicamente, assim, foram os 2 anos antes de eu vir pra cá, que eu falei assim, eu vou aprender e acabou-se. A gente entrou na pandemia, então em 2020 eu tava fazendo faculdade, eu tranquei a faculdade pra poder vir fazer o au pair. Eu falei assim, cara, eu tenho 2 anos pra aprender, porque eu sabia que dentro ali da pandemia eu não ia conseguir vir pra cá, até porque eu precisava juntar o dinheiro pra pagar o programa. Então eu falei assim, eu vou pegar esses 2 anos que eu tenho, era o tempo também que eu ia passar pelo processo de carteira de motorista e tudo isso, e eu ia ter esse tempo aí pra eu estudar e estar bem pra o teste de inglês e tudo mais. Porque, se vocês quiserem, eu falo um vídeo explicando sobre o programa. Mas, assim, gente, a internet o que mais tem é vídeo falando sobre o au pair e, enfim, explicando como funciona. Com relação ao inglês, eu passei esses 2 anos estudando da melhor forma que eu conseguia e que funcionava pra mim. Eu acho que esse é o ponto mais importante, gente. É você estudar de uma forma que funciona pra você. Você não adianta estudar de uma forma que funciona pra fulano, porque não vai entrar na sua cabeça. Era basicamente isso que acontecia comigo. Eu fui estudando como é que funcionava e como é que as palavras e as frases e como elas entravam na minha cabeça. Sempre ouvi muita música em inglês. Eu sempre assisti muita série e filmes que vinham do inglês, né? Eu assistia dublado porque eu não conseguia acompanhar a legenda e o vídeo, então eu não conseguia assistir legendado por muito tempo na minha vida. Quando na minha cabeça que eu ia aprender inglês e acabou-se, eu comecei a me forçar a fazer aquilo com aquilo que eu gostava. Então, eu amava assistir série, eu amava assistir filme. Então, eu comecei a botar os vídeos, os filmes, tudo que podia. Eu amava vídeo no YouTube, então eu botava vídeo de YouTube de gringas e ativava a legenda pra ler e ouvir. Então, eu fui fazendo coisas que eu gostava naturalmente de ouvir e assistir. Botando aquilo ali no inglês, para que eu pudesse ir me introduzindo na língua. O que eu comecei fazendo foi, botei inglês, ouvia inglês com a legenda em português. Depois que eu fui pegando mais um pouco do vocabulário, e gente, é uma coisa extremamente natural. Vai entrando na sua cabeça algumas palavras e você nem percebe. Então, até quando, assim, não entrava na minha cabeça, quando eu não sabia o que eu tava falando, eu ainda assim falava assim, tá tudo bem, eu consigo, tudo bem. Eu vou continuar assistindo, uma hora essas palavras vão entrar e vai fazer sentido. Então, comecei a fazer isso. Depois de um tempo, comecei a trocar a legenda pra só em inglês. Então, eu ouvi inglês e botava a legenda em inglês. E assim por diante. Eu fui fazendo assim com tudo. Filme, série, YouTube, tudo. Outra coisa que, no meu caso, não funcionou, porque eu não gosto de escrever. Por isso que eu falo pra vocês. Você tem que ver o que funciona pra você. Se você é uma pessoa que adora escrever, talvez você vai aprender muito mais escrevendo do que ouvindo ou lendo. É tipo, literalmente você precisa botar do tipo de coisa que você gosta pra fazer um encaixe e você conseguir criar uma dinâmica ali de aprendizado. Então, o que eu fazia? Eu tentei, como eu disse, todas as possibilidades pra que pudesse, né, achar uma que fosse ideal pra mim. Então, eu comecei a escrever o que acontecia no meu dia. Então, eu fiz um diário em inglês. Então, todo dia eu ia trabalhar, e daí acontecia tal coisa. Eu falava sobre algum assunto específico com as pessoas que eu trabalhava em português, obviamente. E eu chegava em casa e eu passava tudo aquilo pra inglês. Eu lembro de um dia que minha irmã machucou o olho dela. Não lembro como foi, vocês não são faço dela, não lembro mais como foi. Não, fui eu que machuquei meu olho. Tá vendo? Eu nem lembro direito. Foi eu que machuquei meu olho. Eu lembrei agora. Eu enfiei a unha no meu olho e eu inflamei meu olho. E essa parte branca do olho, né? E daí, eu não fui trabalhar. E eu lembro que eu peguei e fui escrever no diário. Como é que eu ia falar em inglês se eu estivesse falando com a pessoa? Como é que eu iria falar que eu tinha machucado, eu tinha arranhado a parte branca do meu olho? Então, eu comecei a escrever. Como, depois de um tempo, eu percebi que escrever não era algo que eu gostava, já que eu não gostava em português, eu percebi que eu também não ia gostar em inglês. Então, eu comecei a fazer muito mais raramente. Então, assim, eu botava só como forma de prática. Então, uma vez na semana eu precisava escrever como foi, pelo menos, a semana resumida. E foi assim que foi funcionando. No meu caso, como eu disse, porque eu não gosto de escrever. Então, se você gosta de escrever, cara, vai ser uma ótima opção. E isso vai lhe ajudar muito na escrita. Muito. Por quê? Hoje, eu tô aqui há 1 ano e pouco. E meu problema é enorme pra escrever. Eu tenho problemas reais pra escrever em inglês. As palavras simplesmente, elas somem na minha cabeça, elas se embaralham, eu não consigo escrever na maior parte do tempo. Então, assim, escrever é um problema. Eu não tenho tanto problema pra falar em contexto assim, geral, eu tiro que o inglês é bom. Mas não é perfeito. Não é. Tenho muito pra aprender e melhorar. Porque a minha forma de aprendizado era ouvir, falar. Eu ficava falando sozinha. Ficava lá, tararei, falando inglês. Como tinha sido minha rotina em inglês. Então, assim, você tem que adaptar para o tipo de coisa que é mais fácil pra você fazer. Porque daí vai ser algo natural, não vai ser algo que você vai se forçar pra fazer, sabe? Você vai sentar e falar assim, eu preciso estudar inglês. Cara, eu conto nos dedos quantas vezes eu sentei mesmo pra estudar inglês. Eu tentava fazer o máximo possível de uma forma dinâmica pra que eu não sentisse que eu estava sendo obrigada àquilo. Porque, gente, eu não funciono assim. Pra aprender as coisas, eu aprendo as coisas assistindo, eu aprendo as coisas ouvindo, mas tipo assim, tem uma borboleta aqui na janela. Eu aprendo as coisas assistindo, ouvindo, sentar, ler pra aprender, não funciona comigo. Eu acho que a melhor opção pra você que tá querendo aprender um idioma, independente do que for, é você fazer que seja, se você funciona sentando, estudando, assim, falando assim, vou pegar tudo isso e anotar, e vou pegar isso e vou fazer.
ótimo, é a melhor forma pra você aprender. No meu caso, não foi assim, então eu adaptava pra minha forma de aprendizado. Outra coisa que eu fazia era, por exemplo, tinha uns gêmeos do inglês, se não me engano. Eu adorava que elas postavam vídeos bem curtinhos no Instagram. Ou, por exemplo, duas palavras que tinham a mesma pronúncia, mas sentidos diferentes. Então, nesses momentos, eu pegava esses vídeos curtos delas, que eram maravilhosos, porque eu aprendia muito mais assistindo. Então, eu pegava esses vídeos curtinhos delas, que elas usavam palavras muito parecidas, com sentidos diferentes, ou pronúncias diferentes. E eu pegava e eu escrevia. Era nesse momento que eu escrevia. Por quê? Daí eu botava o nome, botava como se pronunciava, botava o significado. E eu ia escrevendo ali no meu caderno. E com o tempo, o que eu fazia? Quando eu não lembrava como é que falava, eu ia lá no meu caderno e via como se pronunciava e o significado dela. Ia funcionando assim, sabe? Porque eu ia tirando minhas próprias dúvidas com coisas que eu já tinha anotado, que eu já tinha ouvido, já tinha visto, já tinha, tipo... eu fiquei com dúvidas sobre isso. Por exemplo, palavras que tinham a mesma pronúncia, ou escrevido do mesmo jeito e tudo mais, essas coisas assim, que eram muito similares, eu anotava porque eu sabia que eu ia ficar em dúvida. Então eu já anotava coisas que eu sabia que eu ia ter dúvida no futuro, porque aí eu podia simplesmente pegar meu caderno e ver qual era a minha dúvida. Outra coisa que eu fazia também era pegar e escrever as palavras da forma que, por exemplo, eu não sei se vocês já perceberam, mas quando você bota, acredito que sim, mas quando você bota no Google Tradutor, a palavra, ele dá como ela é falada embaixo, de uma forma bem aleatória. Eu fazia isso, só que eu fazia no meu ver, o que eu ouvi daquela palavra. Por exemplo, eu pegava uma palavra, colocava no Google, jogava lá no Google, ouvia a pronúncia 30 mil vezes, escrevia embaixo, botava a palavra, e botava embaixo a forma que eu ouvia ela sendo pronunciada. Por exemplo, é porque, gente, eu não tenho mais meu caderno. Meu caderno ficou no Brasil, deixei inclusive, acho que dei pra minha irmã, pra ela poder ver minhas anotações, que ela tá aprendendo inglês. Mas eu lembro que eu fazia muito isso, e isso me ajudava muito. Eu fazia muito isso em letra de música. Eu queria muito saber cantar as letras das músicas, então eu pegava a música, jogava lá no... Tem um aplicativo que se chama Genius, acho que vou deixar o nome aqui pra vocês. Que ele é em inglês, então é 100% certo que a música está escrita certa, porque plataformas que põem música, letra de música, que não é 100% como é a música, não tá escrito da forma 100% certa. Então eu pegava e ia direto nesse coisinha de letra de música, botava a letra da música lá, escrevia no papel, escrevia embaixo. As palavras que eu não conseguia pronunciar, eu colocava lá. Embaixo, exatamente embaixo, fazia a frase da música, embaixo deixava em branco, pra eu poder escrever como é que eu ouvia a palavra que eu tinha dificuldade de falar. Funcionando assim, e eu ia fazendo isso, eu ia adaptando pra o que eu via que eu tinha mais dificuldade, eu ia tentando o máximo adaptar. Vou falar pra vocês que eu tentei usar alguns aplicativos, alguns funcionaram, outros não. O Duolingo é um aplicativo maravilhoso pra você que tá querendo aprender um idioma. Acredito que tem mais do que inglês, eu acho que tem espanhol, tem várias opções. E ele é muito bom, você aprende muita palavra, ele vai aprender bastante lá. Tem um aplicativo que se chama Tandem. Ele é um aplicativo que, pra ser bem honesta, ele era um aplicativo de você conversar com pessoas do mundo inteiro pra você aprender o idioma que você quisesse. Porém, hoje virou meio que um Tinder do mundial, assim. Então, assim, não sei mais como tá, porque eu usei há muito tempo atrás. Mas na época já era um pouco assim, tipo, todo mundo achava que você tava só querendo bater papo de relacionamento e tudo mais, essas coisas assim. E não pra aprender o idioma. Mas, assim, você ainda pode encontrar pessoas legais que vão lhe ajudar no idioma. Você tem como fazer chamada de vídeo, chamada de áudio, mandar áudio no aplicativo. Então, eu lembro que eu conversei com um italiano e conversei com um da Costa Rica, de Costa Rica. Então, eu conversava com eles, então eu conseguia ouvir algumas coisas e tal. Mas, gente, falar inglês era muito, muito difícil pra mim. Eu tinha muita vergonha de falar, muita vergonha de falar. Então, eu conversava muito mais por mensagem do que por áudio com eles. Eles mandavam áudio, eu retornava tipo um áudio. Mas, velho, sério, você vai chegar aqui e você vai ter que perder a fina força, o seu receio e a sua vergonha de falar. Porque você vai precisar se comunicar. O inglês hoje, gente, é totalmente diferente de um ano e pouco atrás. Totalmente, totalmente, totalmente. Hoje em dia, assim, eu tenho zero medo de falar, zero medo de estar errado. Assim, não ligo. Eu vou pra qualquer lugar que você me botar pra ir, eu vou sem medo de falar com ninguém e de resolver nenhum problema. Porque você chega à conclusão de que, cara, as pessoas que falarem qualquer coisa de você, elas não sabem nem falar outro idioma. Então, assim, você tá se colocando pra falar com ela e não ao contrário. Você não tá falando o seu idioma, então você não tá 100% confortável no idioma que você tá falando. Ninguém sabe o esforço de aprender outro idioma se você não está aprendendo outro idioma ou já tentou. Então, se tiver pessoas que vai, tipo, tirar onda com sua cara, brincar com você porque você falou uma palavra errada, coisa do gênero, são pessoas que nunca nem tentaram falar outro idioma, gente, porque não sabem a dificuldade que é você sair do seu conforto, da sua língua, pra aprender uma língua totalmente diferente. Não liguem para o que as pessoas vão falar aqui. Sério, se você estiver vindo, você vai ver que vai chegar um ponto que você vai olhar e falar assim, meu Deus, por que eu me incomodei com isso, sabe? Não era uma coisa que nem eu devia ligar. Tentem ao máximo se expor a falar com outras pessoas, porque isso vai lhe ajudar muito, 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 muito.
Assistam coisas que são do tipo de estilo que vocês gostam. Assistam também séries, acho que todo mundo fala. Assistam Friends, assistam How I Met Your Mother. Tipo, séries tipo essas, porque são séries familiares. Modern Family. São séries que são familiares, então eles vão falar um pouco sobre o dia a dia. Eles vão falar coisas que vão acontecer na sua rotina. Se você vai vir pra cuidar de criança, assista séries que vão falar mais com linguagem infantil, porque você vai aprender muitas palavras que você vai usar com as suas crianças. Eu assistia Festa das Palavras, eu acho, em português, que é infantil e você aprende várias palavras, eles vão falar várias coisas. Feita disso, mais uma vez, vou repetir. Vai do que você vai ter como prioridade. Se você precisa o inglês para trabalho, ou entrar numa empresa nos Estados Unidos, aprenda a aprender coisas do cotidiano do seu trabalho. Então, gente, sério, no YouTube tem vídeos de horas de palavras e conversação em trabalho. Tem vídeos de conversação em parque, date, tem de tudo, de tudo. Se você pesquisar, se for lá ouvir, você vai, como eu disse, vai anotando as palavras que você tem dúvida, que você nunca ouviu. Porque você vai precisar ter que anotar algumas coisas. Pra você tirar dúvida, pega essas palavras, joga lá no Google, vê o sentido, vê como usar elas. Outra coisa que eu acho, assim, na minha opinião, eu não lembro onde eu vi, mas eu acho que foram as gêmeas também que eu falei pra vocês. Elas falaram sobre conversa na sua cabeça, ou tipo, externaliza elas, tipo assim, o meu dia hoje foi assim, assim, assim. Falam tudo em inglês. Se você não sabe a palavra, tipo assim, você quer dizer que o seu dia foi incrível. Não sabe como se fala incrível. Você vai falar, my day was. Aí você não sabe como é que fala incrível. Você vai falar, my day was incrível. Você foi em português, não tem problema. Eu recomendo, que funcionou pra mim, nesse caso, falar com você mesma, criar conversas com você e falando o que você sabe em inglês e o que você não sabe, substituir por uma palavra em português. Eu fazia muito isso o tempo todo. Fazendo comida, eu ficava falando o que estava acontecendo. Se eu não sabia a palavra, eu simplesmente substituía a palavra em português. Só que o que eu tentava fazer ao máximo? Eu escrevia no celular. Na hora que eu falasse a palavra em português, porque eu não lembrava no inglês, ou eu não sabia como se falava, eu ia anotava. Eu ia anotando várias palavras assim, soltas, assim mesmo. Eu ia anotando assim no meu celular, no Google de notas. E daí depois, quando eu ia dormir, né, na hora de me deitar, eu pegava e ia procurar todas aquelas palavras que eu fiquei em dúvida. Porque daí você vai o quê? Obviamente você vai aprendendo mais, gente. Você vai incrementando palavras no seu vocabulário. Por exemplo, eu queria falar my day was awesome, que era incrível. Eu não sabia como era incrível, então eu falava my day was incrível. Então, quando eu ia lá e pesquisava como era incrível, eu pegava e começava a repetir a palavra na minha cabeça. My day was awesome, my day was awesome. Porque eu ia aprendendo, eu ia absorvendo. E, cara, isso, eu acho que assim, foi uma das coisas que mais me ajudou no inglês. Acho que assim, de tudo, de coração, eu acho que foi o que mais me ajudou no inglês. Que foi criando pronúncias na minha cabeça. Eu fui criando mais vocabulário, porque eu fui aprendendo palavras muito simples, às vezes. Tipo assim, por exemplo, tipo, tinha uma situação e eu tinha falado pra minha prima, do nada. E eu falava, cara, como é... Eu tentava me questionar sobre tudo que eu tava falando ali, sabe? Porque é assim, gente, que você vai aprender. Então, por exemplo, falava isso pra minha prima, sei lá o que, do nada, aconteceu do nada. E eu falava, como é que é do nada em inglês? Como é que eu vou falar como é do nada em inglês? Então eu ia lá e pesquisava. Anotava. Nem sempre você tem como pesquisar na hora que você pensou. Então, pra você não esquecer, o que eu fazia era anotar no meu bloco de notas. Meu bloco de notas era recheado isso. Então, eu pegava, ia lá, anotava e mais tarde eu pesquisava. Então, eu ia e, como eu disse, eu ficava repetindo a frase completa, agora com a palavra que eu sabia, pra poder fazer a conexão, né, da frase e fazer sentido na minha cabeça. Então, isso, sério, funcionava muito pra mim, muito. Talvez não funcione pra você, talvez não funcione pra você. Porque, como eu disse, cada pessoa tem que se adaptar para o que funciona. E isso super funcionava pra mim. Me ajudava muito. Eu não ficava falando aqui na minha cabecinha mesmo. Às vezes, quando tava só, eu externalizava. Ficava... Jogava as palavras lá em português, depois pesquisava, agregava ao meu vocabulário e assim por diante. E assim eu ia, que eu nem percebia. E, gente, se tornou natural. A minha primeira videochamada com a primeira família, eu ficava com receio de falar certas coisas, porque eu tinha medo de como me expressar. Mas é super normal, porque aquela língua não é sua. Tipo, assim, você não vai saber todas as palavras quando você tá começando. Você não vai saber se expressar 100%, então você vai ter que se expressar da melhor forma que você conseguir, dentro daquilo que você sabe, sabe? Então, às vezes é muito complicado, porque você sente que você tá deixando de falar muita coisa, porque você tá com medo da forma de falar. Também tem muito da questão de culturas diferentes, então você tem medo de parecer a forma que você vai falar, parecer rude, sendo que na verdade você só sabe aquela forma de falar, aquela expressão de falar. Então você tem medo de estar sendo rude, mas, gente, é extremamente natural. As pessoas precisam entender que quando principalmente você tá dentro do intercâmbio, que a família faz parte do intercâmbio, eles precisam entender que é um processo. É um processo. Você vai passar por fases de aprendizado. Ali na imersão, tudo vai mudar, gente. Tudo vai mudar. Você nunca vai aprender 100% estando no Brasil. A menos que você tenha uma pessoa pra falar o tempo todo inglês. Você vai aprender muito. Vai mudar drasticamente. Porque, gente, você vai passar a ouvir 24 horas do seu dia aquele idioma. 24 horas. Você vai dormir e acordar com pessoas falando trelê, trelê, trelê no seu ouvido e não é o seu idioma. Então, sua mente vai começar a absorver o máximo desesperadamente possível. E, tipo, tu nem percebe. Tu tá lá, tu tá... Oxe, olha isso. Eu tô pensando em inglês enquanto eu tô sem fazer nada. Então, por exemplo, às vezes eu tô deitada na cama e, como eu disse, eu gosto de falar só. Então, às vezes eu tô deitada na cama e falo, nossa, que dia cansativo. E eu começo a falar inglês.
eu falo a palavra, a maior parte da palavra em português, e daí quando eu esqueço alguma palavra em português, eu faço em inglês. Da mesma forma que eu fazia no Brasil, só que eu fazia ao contrário. Então, tipo, não é que você esquece, gente. Às vezes as palavras somem da sua cabeça. E é natural. É natural. Você não tá forçando. Óbvio que tem pessoas que forçam. Óbvio que tem. Mas, assim, na maior parte do tempo as pessoas não estão forçando, gente. É natural. Eu falo pouquíssimo português. Eu falo português só com minha família por telefone. Não faço chamada de vídeo todos os dias, porque, né, todo mundo trabalha. Mas meu português é limitado à minha família, meus amigos do Brasil, e às pessoas que eu tenho aqui como amigas. Então, a maior parte do meu tempo eu estou falando em inglês com a minha família, a minha family, no caso. E com as minhas crianças eu tento o máximo balancear. Eu falo muito português com eles, mas eu não tenho retorno. Então acho que é isso, gente. Eu acho que eu tentei o máximo lembrar de coisas, assim, pra ajudar vocês, dar dicas e tudo mais. Tentem ao máximo ver que tipo de estilo vocês gostam de aprendizado. Se você gosta de música, se você gosta de aprender com música, escute muitas músicas. Escute músicas que falem, contem histórias. Fica cantando, recantando, vê a palavra que você errou, bota lá no Google ou vê como a cantora fala ela. Assim, não tem muito o que fazer, não é milagre. É isso mesmo, é você, tipo, tentar ao máximo introduzir da forma que você consegue, da forma que é mais fácil pra você na sua vida, no seu cotidiano. Tem muita gente também que pega, eu fiz também isso, as pessoas pegam post-it, escrevem coisas, vai colando na casa inteira. Isso vai lhe ajudar muito, 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 muito a aprender novas palavras. Funciona extremamente bem pra coisas que você não faz noção nenhuma de como se fala. Por exemplo, eu não sabia como falar panela. Quando eu cheguei, eu fiquei, como é que fala panela? Porque assim, eu tenho pão tentando entender como se falava, tentando lembrar, cara, como se falava panela. E eu cheguei à conclusão que eu nunca tinha aprendido panela. Entendeu? Tem coisas que você nunca pensa em aprender. Então, por exemplo, ok, não sei como falar panela. Pesquiso no Google, boto lá pan, colo a panela. Sua mãe que vai gostar. Para mais dicas, me siga. Então, como, por exemplo, vou falar coisas que você não vai pensar, tá? Só pra você entender. Prefiro coisas que eu não pensei. Como se chama lençol e cama, entendeu? Vou pesquisar como se chama lençol e cama. Vou escrever. Vou colar. Então, assim, tente o máximo, pegar coisas. Porque, assim, gente, você sabe como se fala micro-ondas na maior parte do tempo. Se você tem um inglês básico, se você estuda já um pouco do inglês, você sabe um pouco do inglês, você sabe como se fala micro-ondas, como se fala, sei lá, geladeira, você sabe como se fala sofá, enfim. Coisas que são mais básicas, óbvias, assim, você talvez já saiba. Então, tente pensar fora da casinha e, tipo, pensar ao máximo coisas que você nunca parou pra pensar. E, gente, eu acho que foi isso. É tudo que eu consigo pensar, assim. Tirei o máximo de coisas que eu consegui da minha cachola. Minha cachola não é muito boa. O máximo que eu consegui pensar de dicas e de forma que eu aprendi. E foi basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu grave falando sobre qualquer outro assunto, eu gravo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. É isso. Um beijo e até o próximo. Beijo!